O cara botou a culinária brasileira no mapa. Foi do punk doidão para um dos melhores chefes do mundo. Sejam bem-vindos a mais um Carborografia, o quadro onde eu explano a vida dos ervoafetivos notáveis, e hoje eu vou falar do Alex Atala. Quem conecta todos os seres vivos do planeta é o alimento. Se as pessoas não reentenderem essa relação aqui, ó, fudeu, velho. Antes de começar, deixa eu falar da loja 12 que tá tendo a maior promoção da história dessa loja, meu parça. Tem desconto no site inteiro, inclusive das peitas da última coleção, essa aqui do How To. Tem brinde para você escolher nas compras e tem desconto cumulativo pro pagamento no Pix ou no boleto. Tudo isso de uma vez, mano. Nunca na história teve tanto mimo, então cola lá na loja 12 e garante os bang tudo para você ficar paloso, fechou? Então vamos lá para essa bagaça. O Milard Alexandre Mac Atala nasceu em julho de 1968 em São Paulo, meu. Ele era filho de um operário da indústria da borracha e de uma costureira. Na infância, a família morava num bairro da Moca, famoso reduto italiano aqui de São Paulo, e eu acho que é a área com mais cantina por metro quadrado. O seu Milard também tinha o hobby de viajar para caçar, pescar, na brisa de se enfiar no meio do mato mesmo e se alimentar do que pegou. E levava a molecada toda nesse rolê. Mais tarde, a família se mudou para o ABC Paulista, na charmosa São Berlondres, e aí começou a crise da adolescência pro menino Atala. Primeiro que a família era de origem palestina, todo mundo de cabelo preto, pele bronzeada, e o menino Atala era um magrelo, branquelo, ruivo, desde sempre deslocado da família. Nos anos 80, o ABC estava fervendo com o movimento punk e os movimentos sindicais. Era o desafogo da ressaca da ditadura militar. E tudo isso combinou perfeitamente com um adolescente deslocado com os hormônios fervendo, querendo mudar o mundo. São Bernardo do Campo é o momento da transformação da minha vida. É onde eu descubro o sexo, a droga, o rock and roll e a política. E com a cabeça a milhão, aquele drama adolescente de querer buscar o seu próprio espaço, tá ligado? Ele chegou pros pais e falou: mãe, pai, quero sair de casa. Minha mãe fez o maior erro que ela podia ter feito, que ela falou assim: eu duvido que você vai. E lá foi o menino Alex morar numa república em São Paulo. Ele estudava de manhã e trabalhava numa loja de pesca à tarde. E quando terminou o colégio, ele se enfiou de vez na vida cultural paulistana. Ele começou a discotecar nas casas de show para fazer um trocado. E imagina o Alex Atala moleque solto. As a young guy, live by my own, make my own money. I could do whenever I want. Drugs, sex, everything that I have. I couldn't. Like this. Aí eu acho que dá pra dizer que ele teve mais independência do que a maturidade permitia. A gente já falou várias vezes aqui sobre torrar na adolescência e como isso pode ser ruim. O Atala hoje assume os BO, mas não esconde de ninguém que teve a fase de noinha. Drugs is not forbidden because they are bad. Drugs are forbidden because they are good. But fuck you. So I went maybe too deep in drugs. Um bagulho que já estava presente na personalidade do Alex era essa parada de ser obstinado, inquieto. Ele ficava brisando no movimento punk que tava milhão na Europa e botou na cabeça que ia pra lá. Ele tinha uns amigos que tinham ido mochilar pra lá, deu um salve, juntou uma grana, meteu o louco de novo e foi pras Europa. Ele ficou completamente fascinado com o rolê, ser punk nas Europa era tudo que ele tinha sonhado e muito mais. E essa brisa de conhecer outras culturas, outros estilos de vida, realmente muda a cabeça de uma pessoa, né? A Europa tem um bagulho legal que os países todos são meio perto um do outro. Então você pega um trem e tá em outro país, uma cultura completamente diferente. Ele fazia um bico aqui e outro ali pra bancar o rolê, não morrer de fome e ir de um lugar pro outro. E depois de dar aquele peão pra se aclimatar, o Atala sossegou pela primeira vez na Bélgica. Ele já tinha botado na cabeça que não queria mais voltar pro Brasil. Aquele era o rolê dele, então ele tinha que ter alguma coisa para se sustentar, né, se estabelecer de vez. Na época ele pintava a parede e um brother tava fazendo curso de gastronomia. Para ele, o mais atraente é que se ele se profissionalizasse, ele ia conseguir um visto, não ia mais ser ilegal. Ia conseguir um trampo que pagasse melhor, e aí foi fazer o curso meio que, vamos aí, né? Mal sabia ele que ia mudar a porra toda. No começo foi tenso, né? Porque o moleque porra louca, todo tatuado, teve que se adaptar àquela parada rígida da cozinha profissional. Ele trampava todo coberto para não mostrar as tatu e tinha que baixar a cabeça quando tomava esporro até pegar as manhas do bagulho. Logo ele sacou que mesmo com a parada rígida, o esporro, trampando pra caramba, a cozinha era muito mais legal do que pintar a parede e foi se aplicando cada vez mais. Cozinhar é a minha paixão.
Trabalhar nem tanto. Se você não tá ligado, na cozinha profissional tem umas funções bem distintas, né? Tipo, uma pessoa só faz as proteínas, outro faz só os molhos, outro faz a sobremesa, e a primeira função quando você chega no rolê é a pia. Lavar a louça, limpar a cozinha, esses bang tudo ele teve que fazer para crescer na profissão. Can you imagine end of the 80s Brazilian guy, punk rocker, in a French or Belgian or Italian cuisine? It wasn't easy at all. Depois da Bélgica, ele ainda foi para França e depois para Itália. Duas das cozinhas mais prestigiadas no mundo, onde ele aprendeu pra caramba a técnica e ele era tão sangue no zóio que logo trampou com os chefes mais pica da época. Parte da minha infância foi junto com meu pai, com meu avô, viajando por esse Brasil e fazendo camping selvagem, nos expondo a situações pouco cômodas, mas descobrindo, sendo recompensado, brindado por um peixe fresco, por uma fruta no pé. Isso para mim é fundamental. Quando eu entrei dentro de uma cozinha, eu já tinha essa bagagem dentro de mim. Na Itália, ele conheceu também a primeira esposa, Cristina, que deu maior apoio para a carreira que ele estava construindo. E tem uma brisa muito doida com ela, porque o Atala entrou numa bad, né, na alta gastronomia, que o nível de exigência é muito grande, é muito trampo e pouca margem de erro. Ele tava lá todo desgostoso da vida. Um dia eu chego a Cristina e falo assim: Cris, eu quero voltar para o Brasil. Eu tô cansado, eu estou sofrendo, eu não aguento essa pressão. A Cris olhou para mim e falou: olha, eu vim para cá para fazer um curso master, eu vim fazer a minha profissão, eu fui a sua companheira nos últimos anos. Se você quiser voltar para o Brasil, você volte sozinho. Eu, como sou um cara muito independente, fiquei na Itália. Você estava fazendo o que lá? Devidamente botado no lugar, eles ainda ficaram uns bons anos na Itália e o Alex chegou até a ser sous-chefe, que é o segundo cargo na hierarquia da cozinha profissional, até que eles engravidaram. A brisa é que eles não queriam ter um filho italiano. Por mais que ele achasse a vida na Europa demais, ele sacou que a identidade dele mesmo estava no Brasil. E todo esse rolê, essa experiência nas cozinhas mais prestigiadas da Europa, deu um estalo no Atala. I left Brazil with a kind of shame to be Brazilian, and I went back to Brazil much more Brazilian than I ever couldn't imagine in my life. No começo da década de 90, eles voltaram para São Paulo e tiveram Pedro, o primeiro filho do Atala. E ele começou a trampar na alta cozinha paulistana. Cozinheiro com formação na Europa era muito valorizado e nessa época a alta cozinha aqui era praticamente só francesa e italiana. Coisa que ele já fazia com o pé nas costas, já que ele aprendeu o ofício lá na fonte do bagulho, né? Ele trampou alguns anos nessa cozinha mais tradicional, foi ganhando reconhecimento, chegou até a ganhar prêmio, mas um dia ele tava lá trampando num restaurante francês e um gordinho forgado deu uma intimada que mexeu com ele. I met a French chef called Eric Jacquin. One day we was working in the kitchen doing a very classical French cuisine. Eric called me and said, you are a good chef, but you're never gonna make French food as good as I do. We are talking about a cultural background. And I became upset. If I'm not able to make a French dinner as good as a French chef, nobody could do a better Brazilian dinner or Brazilian experience than me. E o cara desde sempre foi adepto da meteção de louco. Ele botou na cabeça que ia fazer um restaurante de cozinha brasileira, misturou toda a técnica que ele aprendeu na Europa, trouxe as referências brasileiras da comida do dia a dia, até ingredientes dos rolês que ele fazia na infância com o pai no meio do mato. Ele pensou em realmente criar uma identidade para a culinária brasileira. E nessa época ninguém conseguia nem conceber um restaurante fino que servisse arroz com feijão. I don't know why Brazilian people always has been looking our local culture as something poor. My first compromise is show to Brazilian people that Brazilian cuisine it is a possible dream. Agora que eu pensei, quando você fala, não, vamos fazer um arroz com feijão, é tipo o básico, né? Tipo, não pode transcender, arroz e feijão não sai dali. Em 1999, ele abriu o Dom com toda essa proposta, todo esse conceito, e ninguém tava nem aí pra ele. A galera com que ele já tinha trampado falava que ele tava louco, mano. Porque ele tinha tudo pra ser um dos maiores chefes da cozinha francesa ou italiana no Brasil. E tava jogando isso fora. Que a comida brasileira era PFão mesmo e não tinha como ser refinado e por aí vai. Por muito tempo o Dom ficou nessas. O restaurante do doidão tatuado que queria servir PFão pros granfinos. Ninguém acreditava na culinária brasileira. Ele entrou numa bad, se separou, casou de novo, teve mais 2 filhos e em 2005 ele levou o conceito que ele tanto acreditava para todo mundo ver. Madrid Fusion was the
the be-all end-all for chefs, so. I said, okay, what message can I pass to European people? Ele pegou um palmitão graúdo, assim, nativo do Brasil, e preparou com toda a técnica clássica para jogar o jogo dele. Palmito assim, fresco, sem ser enlatado, os caras não tinham nem ideia do que era. E é palmito, mano, que tem tudo quanto é restaurante por quilo por aí. Nesse evento, o Ferran Adrià, que até hoje é um dos maiores chefes da Europa, colou no Atala e falou: tá porra, mano, esse bagulho aí faz sentido. Mythical chef on my stage during my demo, I became so proud. Foi tipo um selo de autenticidade, tipo, ó, o Atala não é doidão. Quer dizer, até é, mas a cozinha que ele tá propondo faz sentido. Depois disso, mudou tudo. O Dom passou a ser visto com mais seriedade, assim, gerou um interesse não só da crítica brasileira, como internacional. O Atala virou um expoente da brasilidade na cozinha. E é muito doido como o nosso complexo de vira-lata é tão grande, nossa autoestima era tão desgraçada com a nossa cultura, que precisou de um chefe espanhol apontar pra gente que a cozinha brasileira podia ser alta gastronomia. Em pouco tempo o Atala já despontou como um dos maiores chefes do Brasil, e lá fora já existia uma parada que era o chefe celebridade, aquele cara que fazia parte do universo da alta gastronomia e traduzia as brisas pro grande público. Na Inglaterra tinha o Gordon Ramsay, e nos Estados Unidos o Anthony Bourdain, que aliás era outro aí que gostava de chapar mais do que lasanha. E se fosse pra brisa do Atala da culinária brasileira chegar em mais gente, o caminho já estava escrito. Nos anos 2000 ele começou a apresentar o programa Mesa para Dois na GNT, junto com a chefe Flávia Quaresma. Depois disso, a notoriedade deu mais liberdade pro Atala meter o louco mais ainda. Ele viajava pelo Brasil brisando em ingredientes. Ele ia pra Amazônia, pro Cerrado, pro litoral, porque o Brasil é gigante, mano. Tem uma diversidade absurda de fauna e flora. E que muitas das coisas que se come localmente fica restrito só numa região. E tinha que ter culhão, né, pra chegar naqueles críticos de alta gastronomia assim e servir uma tapioca, por exemplo. I can talk about fruits, vegetables, insects, weird things, beautiful things. Amazonas is maybe one of the biggest biodiversity. Pequi, jambu, tucupi, açaí, tapioca. Eu, por exemplo, só fui experimentar depois de velho, depois que já estava bem mais popular aqui em São Paulo. E um bagulho que o Atala fala que eu acho muito doido é que caviar é ovos de peixe, foie gras é fígado de ganso com cirrose. Por que dava um valor absurdo para esses ingredientes e esculachava o nosso extrato de mandioca? Fora o que a gente nem conhece ainda. O índio brasileiro come cogumelo. Isso não está documentado, nós desconhecemos este ingrediente e não seria exagerado dizer que talvez eles não sejam catalogados pela ciência. A meteção de louco mais da hora que eu acho foi a brisa da formiga. O Atala foi lá pra Amazônia e trombou uma tia que fazia um molho com formiga. Comer inseto não é uma parada que ninguém nunca fez. Na China, no Japão se come de boa, mas a brisa dessa tia é que a formiga não era fonte de proteína, era um tempero mesmo. Essa formiga específica da Amazônia tem gosto de gengibre e capim-limão. Ousado que é, o Atala serviu essa sobremesa aqui. Os granfinos vão comer formiga de maconheiro tatuado sim. Em 2006, o Dom entrou para a lista dos 50 melhores restaurantes do mundo pela revista Restaurant e foi o primeiro brasileiro. E esse foi só o começo do reconhecimento que ia vir depois. Em 2012, o restaurante chegou em 4º lugar na lista de melhor restaurante do mundo. Em 2013, o Atala entrou na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time, e foi capa da revista britânica Observer e da americana Time junto com o dinamarquês René Redzepi, que na época foi eleito o melhor chefe do mundo, e o americano David Chang, que gravou um rolê queimando um com o Seth Rogen. Tipo, é o maior atributo dele, né? Queimar um com o Seth Rogen. Tô zoando, o cara é tenso também. E a legenda muito sutil na capa: os deuses da comida. Pega essa, mano, o punk maconheiro virou deus agora. Com esse reconhecimento todo, eu não podia deixar de falar de uma lesada pesada que ele deu quando ele foi convidado pro sorteio da Copa das Confederações. Ele lá, de terninho, todo pá, pegando as bolinhas no potinho, deu uma lesada e confundiu as paradas. Hey, we have made a mistake. Nós cometemos um erro aqui. That's bad. O mais impagável é a cara de decepção do maluco de sorteio e a cara dele de, mano, foi mal, tava doidão. Efeito residual. Efeitos residuais da droga consumida na adolescência. Em 2015, o Guia Michelin, que eu acho que é o guia mais prestigiado da culinária mundial, deu as tão sonhadas 2 estrelas pra ele. Pra você ter uma ideia, a maioria dos chefes do pá que o Atala trabalhou na Europa não tinha estrela Michelin. Tem chefe que literalmente se mata por causa delas. Foi um bagulho inédito e transformador pra cozinha brasileira. Me desculpe, Augusto, pela falta de modéstia. Eu sou o líder de um movimento que está acontecendo no Brasil.
A minha função não é desagregar, a minha função é agregar. Por causa dele, hoje é muito mais fácil ter restaurantes super bem avaliados servindo comida típica brasileira. Eu acho que não é nem só nos restaurantes, né? Porque o reconhecimento do valor que a gente tem hoje de um pastel de feira, de uma coxinha, de um dogão de Osasco bem feito, é muito diferente do que rolava uns anos atrás. Eu acho que essa é a maior atrocidade que o Brasil comete com a própria cultura. Quando o Brasil olha e fala da baixa gastronomia, e até se orgulha disso, uma parte de mim se dói. Porque eu cresci comendo coxinha, cresci comendo empadinha. E eu acho gostoso. Em 2016 ele foi tema de um dos episódios da série Chef's Table, da Netflix. Eu usei já umas imagens nesse vídeo, mas se você não viu, vale a pena ver. Eles chavaram muito bem a brisa do Atala e duas coisas que tocaram meu coração, assim. Primeiro, que ele literalmente começa o episódio assim. One day I took a very strong acid. And during that trip, I understood the meaning of life. Essa série pode ter mais umas 50 temporadas aí que eu acho que não vai ter mais nenhum episódio contando a epifania de brisa de ácido de algum outro chefe. E outra coisa que eu falei é que ele assume os BO das brisas tortas que ele teve no passado, né? Mas ele fez questão de torrar um nesse episódio. Eu pergunto, precisava? Porque não precisava, mas eu agradeço de coração a esse explanado aí, Alex. Eu sou um velho punk, não desacredite nisso. Como quanto mais pala, menos pala, no ano passado ele se juntou com Bob Burkins, do skate, para investir numa empresa de ganja lá na Califórnia. Eles estão fazendo o produto à base de ganja focado em atletas, né? Porque o Bob tem explanado cada vez mais esse lado e o Atala é faixa preta de jiu-jitsu, que é outro esporte forrado de erva afetiva. Agora na pandemia, com os restaurantes fechados, o Alex também virou youtuber. O canal dele é bem da hora, mostra um lado bem caseiro, longe da cozinha profissional, que não tem nada a ver com fazer um rango de boi em casa. Desculpa se eu me empolguei, eu me emociono falando de larica e o Atala é um cara sensacional, mano. Eu duvido você colar lá no Instagram dele e comentar a hashtag Vim12. Comenta aqui quem você quer ver no próximo Carborografia. Não esquece de deixar o like e se inscrever, fechou? Tamo junto, caralho. Esse conteúdo é tudo que tá escrito aí no nosso texto legal, mas ele também é feito com a ajuda dos nossos apoiadores do Apoia-se. Como vocês devem saber, é difícil pra gente monetizar aqui na plataforma por causa do nosso tema. Então se você quiser e puder ajudar a gente a continuar fazendo esse conteúdo, cola lá em apoia.se/12, tem vários planos, várias recompensas e a gente agradece do fundo do coração. E uma boa brisa.